Então, a primeira coisa que você tem que entender é a seguinte: desde que você era pequeno, você vai aprendendo várias palavras, certo? Da sua língua. Então, se a sua língua é o português, qual a primeira coisa que você aprende? Vamos lá, as vogais. Depois das vogais, o que é que você aprende? Sei lá, os números. E depois dos números, o que é que você vai aprender? Você vai aprender agora a juntar vogais, ter aliás, né? Pela ordem cronológica, você sempre aprende as letras primeiro, depois os números, certo? Mas falando aqui de uma forma meio bagunçada para vocês poderem entender. Olha só, você junta as vogais, depois você junta essas vogais com consoantes, daí você forma palavras, certo? E a partir do momento que você consegue entender as palavras, você vai aumentando o seu vocabulário. No inglês é exatamente a mesma coisa. Imagine se você nascesse ali na Inglaterra ou nascesse ali nos Estados Unidos. Como é que você ia passar a aprender aquela língua? Óbvio, você ia aprender da mesma forma que você aprende aqui. Você ia aprender as primeiras palavrinhas, as mais simples, aquelas que mais são utilizadas dentro do seu lar, como mamãe, papai, irmão, titia, certo? Titio. E aí você é, iria assimilar essas palavras em frases e coisas mais complexas, em palavras mais, em termos mais elaborados, e aí você conseguiria falar, assim como eu estou falando aqui para você agora, de uma forma mais complexa do que aquilo que você falaria enquanto criança. Então, quando você começa a aprender inglês, é como se você fosse uma criança novamente. Se eu fosse resumir aqui basicamente no que é que isso se constitui, é justamente nisso. Você é como se transformasse numa criança de 2 anos novamente. Eu falo 2 anos porque geralmente com 2 anos a criança já começa ali a falar mais, vamos dizer assim, fluentemente aquelas palavras. Não é mais aqueles sonzinhos que a gente não consegue muito identificar a diferença entre uma palavra e outra, mas algumas coisas mais complexas, certo? Então, o que é que acontece? Você, estudando inglês, você começa como criança. Você tem que entender isso. Isso daí é uma coisa extremamente básica, ok? E você tem que ir se desenvolvendo conforme o tempo passa. E como é que uma criança aprende? Os estímulos são colocados diante dela várias e várias vezes. Pelo fato dela ser uma criança, ela consegue absorver aquilo com muito mais rapidez do que uma pessoa adulta, certo? Mas você agora, você não é mais um adulto, ou você não é mais uma criança de 2 anos. Possivelmente você é um aluno aí do sexto ano que está aprendendo é, é, uma língua estrangeira. E é claro, você já tem outras coisas para você aprender que não sejam aquela parte linguística, entendeu? Você tem ali matemática, você tem ciências, certo? Então, o seu foco, ele não está concentrado em cima do aprendizado daquela língua, ele está dividido, ok? Então, para você aprender aquela língua, se torna um pouquinho mais difícil você aprender isso apenas assistindo às aulas da escola. Entendeu? E pior ainda, né? Se você for um adulto, quanto muito mais tempo se passou, a sua mente não é tão fresca quanto a mente de uma criança. Então, para você aprender, vai ser um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Para você passar numa prova de inglês, eu digo para você, não é impossível. Se você aprender as regras por trás dessa língua, você consegue quebrar qualquer barreira que você tem em fazer uma prova dessa disciplina. Então, a primeira coisa que você deve fazer para que você possa passar numa prova de inglês é ampliar o seu vocabulário. Como eu disse para vocês no podcast anterior, quando a gente planeja aquilo que a gente vai estudar, a gente consegue estudar com muito mais eficácia do que quando a gente não planeja. Então, a primeira coisa que você deve planejar é
aumentar o seu vocabulário. E como é que eu aumento meu vocabulário? Eu uso o Google Tradutor? Possivelmente essa pode ser uma de suas ferramentas, mas tem algumas outras coisas que você deve fazer. Primeiro, toda vez que você for traduzir um texto, agora tem aquele recurso que você traduz os textos em imagem, né? Você tira a foto daquelas letras em inglês e elas são automaticamente traduzidas para o português, certo? Mas você precisa entender que quando se trata de ampliar o vocabulário, você precisa aprender palavra por palavra, certo? E muitas vezes também, o que é que pode acontecer? Você vai aprendendo palavra por palavra e você coloca, introduz aquela palavra em um contexto. Para quê? Para você poder lembrar, certo? Red, o que é red? Red é a cor vermelha, certo? Então, você pode associar isso com algum objeto que você é, mentalize como vermelho para que você possa gravar bastante aquele nome. Então, por exemplo, eu posso pensar aqui naquele telefone vermelho, né, das chamadas de emergência. Então, o telefone é red. Eu falo em português mesmo, o telefone é red, ou seja, ele é vermelho. Beleza. Vou memorizar essa palavra na minha mente. Vou escrever essa palavra e vou escrever a tradução dela, certo? Então eu escrevo a palavra, escrevo a tradução e busco um contexto para eu poder memorizar, ok? Na maioria das vezes, quando você, por exemplo, assiste um desenho e constantemente aquela palavra é dita, você consegue memorizar também com bastante eficácia, ok? Vamos lá. Então, a primeira coisa, procure traduzir palavras de uma a uma, memorizando elas dentro de um contexto, ok? Outra coisa, anote essas palavras para que depois você possa retornar para elas, ok? Você vai precisar voltar várias vezes para essa palavra. Toda vez que você tiver uma dúvida, aquela palavra dali, ela já vai estar introduzida dentro de um contexto para que você possa entendê-la,